Eu estava em São Paulo uns tempo atrás e eu fui comer numa Casa do Norte, aqui na Zona Norte. Eu gosto de um prato, quer ver os nordestinos dá lugar? Chamado mocofava. Olha, missionária, dá para fazer nos próximos congressos. Se tiver, alguém vai representar. É um caldo de mocotó, com mocotó cortado em cubinhos, linguiça paio, carne seca. Olha o Masterchef aqui, irmãos. Bacon, fava, que é aquele feijão grandão, e ainda dá uma pulverizada com salsinha, cebolinha. Tu põe uma pimenta, mexe na farinha, receba. Coisa de crente, irmãos. Eu sentei perto da janela. Restaurante para dentro, e eu na janela, tomando. E eu sou assim, irmãos. Eu não consigo... Eu vou falar uma coisa aqui. Quem sabe alguém aqui já pensou isso de mim? E hoje é o dia de Deus pôr a casa em ordem. Tem gente que diz assim, se falar e não olhar no olho, perde a minha confiança. Então já vou te dizer, pode acreditar. Porque o sincero não precisa ficar falando o que é. Eu me conheço, sou sincero, sei do meu coração. Meu coração é limpo, mas eu tenho uma dificuldade por timidez de falar olhando dentro do olho. Se aquilo me dá um furniquito, olhando olho no olho, conversando assim, ó, eu não consigo. E outra coisa, não consigo sentar de costa. Se o plenário está aqui, estamos num ambiente, num restaurante, alguma coisa, eu perco o apetite se eu sentar de costa. E estou conversando e olhando. Conversando e olhando. É o meu jeito. Então estou tomando caldo e olhando. Tomando caldo e olhando. Todo mundo olhando para mim como os regionais estão. Falei, meu Deus, será que eu tenho alguma coisa errada? E eu estou aqui. Olhei para frente, o balcão, a garçonete do lado, eu tomando, disfarcei. Olhei de novo e todo mundo assim, do jeito que está lá, olhando para mim. Aí, a janela aqui, eu escutei umas vozes. Quando eu olhei, pensa num povo bonito. E não dá glória, não. Chique. Umas jovens, umas moças, uns rapazes. Meu tio tomou conta de fazenda há muito tempo. Meu tio dizia o seguinte, o animal, você conhece que ele é de raça pelo pelo. Já tem pedigree só de olhar. Não é? Só de olhar, você fala, puxa, que povo diferente. Aí eu entendi, não estão olhando para mim, não, é para a janela. Eu achei que era comigo. Aí eu falei para a garçonete assim, ela é crente, soube que ela era crente naquele dia. Falei, moço, por favor, por que está todo mundo olhando para esse povo aqui? O senhor não conhece esse povo? Falei, não, já estava de costas subindo uma rua. Esse povo tem um programa de TV que passa aos domingos ao vivo. Ah, mas não sei quem é. Falou o programa. Tudo doido para saber, né, irmão? Tudo. Olha que curiosidade, Jesus. Mas está ao vivo, irmãos, está ao vivo. Aí eu falei, ah, tá. Eu falei, mas eles fazem o que aqui? Aí eu pus a cabeça, pronto, já que é pra... Não é que eu queria saber, mas que eu sei que eu ia falar aqui, vocês iam querer saber. Então eu pus a cabeça para fora para dar uma olhada. Pus a cabeça para fora e subi numa rua. Falei, mas eles vêm fazer o que aqui hoje? É porque aqui em cima tem uma casa e eles vêm consagrar todo sábado à noite o programa que vai ser passado domingo ao vivo no horário nobre. E os crentes acabam o culto, irmão. Corria para casa para assistir. Meu Deus. Se passa 10 minutos do horário do culto, mas fala tanto e mal sabe que são 10 minutos que talvez Deus cortou um laço no meio do caminho para chegar em casa. Programa consagrado, recorde de audiência. Eu me lembro que naquele dia eu sentado, cheguei em Catanduva, falei para a Sheila falou, já pensou? Falei, Deus, quebra este programa. Quebra este programa. Quebra este programa. Sabe o que tinha no palco? Mulheres seminuas, prostituição, alusão à bagunça e às vezes desfolhando e dando legalidade para o adversário entrar e se andar na nossa casa. Mas Deus nos trouxe hoje aqui para dizer, coloca a tua casa. Eu fui pregar na cidade de Osasco. Só que dias antes a minha irmã começou a sentir uns desconfortos debaixo das costelas. Eu vou falar uma palavra catanduvense aqui. Começou a se sentir, comi e não caía bem. Empanzinado, né?
É para os mais intelectuais, indigesto. Empanzinou mesmo, irmão. Comeu e não bateu bem. Aí ela começou a sentir uns desconfortos. Não conseguia dormir desse lado, não conseguia relar desse lado. A dor foi aumentando, foi no médico. O médico fez um exame de toque, não se sentiu satisfeito, pediu um exame mais detalhado. E quando saiu o exame, chegou nela. E com estas palavras o médico disse para ela: você tem criança? Ela disse: tenho. Quantos anos tem tua criança? 2 anos. Tem quem cuide dela? Aí minha irmã olhou e falou: mas por que o senhor está perguntando assim? Disse: porque nós vamos começar um tratamento pesado em você. Eu não sei como você está aguentando de dor. Ela disse: não, mas dói bastante. Ele falou: não, não é bastante. É dor de nível de você não aguentar ficar de pé, desmaiar. Dor a nível, talvez, de uma morfina não dá jeito. O seu fígado está poroso, tomado de tumor. Eu não sei como você está aqui. Ela ficou desesperada, triste, chegou em casa. Uma amiga nossa em comum, uma amiga da família, falou para ela, porque só sabe o que é isso quem já ouviu isso, viu, irmão? Aí chegou em casa, falou para ela: vamos deletar tudo que você ouviu, vamos deletar, deleta isso, vamos começar do zero. Vou te mandar em outro médico, vai fazer exame em outro laboratório, esquece isso. Mas e a agonia? A agonia era terrível. E nesse intermédio eu saí de Catanduva, vim para São Paulo e fui pregar na cidade de Osasco. Aí eu falei para ela assim: vamos comigo pregar? Melhor do que tu ficar em casa, sentada no sofá, matutando o que não presta. Vamos para a igreja. Peguei ela em casa, levei para a igreja. Meu cunhado trabalhando à noite e eu levei ela comigo para a igreja. Chegamos na igreja, uma igreja muito avivada, alegre. E quando o culto acabou, irmãos, diferente do interior, porque no interior acaba o culto, os irmãos têm aquele tempo de ficar conversando. Aqui em São Paulo tem gente que já recebe a bênção apostólica de costa, não é, irmão? Ele já recebe acima, ó. Mas a gente sabe do seu compromisso. E eu conversando com os irmãos em cima do púlpito, despedindo dos pastores em cima do púlpito. E com todo respeito que eu vou dizer, um obreiro desse tamanho, pele escura, muito simples, diácono ou cooperador da igreja, não sei dizer, ele já fechando a porta da frente e só a porta lateral, e os irmãos indo embora. Minha irmã saiu da nave da igreja, veio num banco que ficava bem na frente da reta dessa porta, saída para o corredor lateral, porque a porta principal, o diácono já fechou e tchau. E eu estou ali despedindo dos irmãos. Quando eu estou descendo do púlpito, indo na reta da minha irmã, ele passou por nós, esse diácono. Ele passou que nem um raio, irmão. Ele não deu a paz do Senhor, não deu boa noite, não deu boa nada. Ele passou no meio e foi embora. E ainda pensei: meu Deus, o irmão está com tanta pressa que nem enxergou a gente para dar a paz do Senhor. Aí eu disse para minha irmã: pai do Senhor. Ela: amém. Eu falei: vamos embora? Vamos. Quando ela levantou, o diácono voltou. Ele disse: irmão, me perdoa em nome de Jesus. Eu saí com pressa porque amanhã, 4 horas da manhã, eu já tenho que estar no ponto de ônibus para pegar o ônibus. Mas eu estava na calçada, abrindo a porta do meu carro, e Deus mandou eu voltar. E voltar para falar com a senhora, irmã: assim te diz o Senhor. Eu vejo um fígado todo poroso como um queijo tomado de tumor. Eu estou vendo uma mão, minha irmã, que eu não sei dizer se é dourada de fogo ou dourada de ouro, mas ela é reluzente. Ela entra pelas tuas costelas, arranca o doente e coloca um novo no lugar. Eu estou falando para quem crê. Quem crê vai ver a glória de Deus. Receba o peso desta palavra. Deus sabe o teu problema pelo nome. E calabai. E cantebai. E caiope. Irmãos, para resumir, por causa do horário, ela foi no segundo médico, já tinha passado pelo segundo médico nessa ocasião. O segundo já tinha feito o mesmo exame de toque, pedido o mesmo exame. E nesse intervalo, ela pega o resultado do exame e depois deste culto, uma semana depois, ela vai até o consultório. E quando ela chega ao consultório, eu estou falando para quem crê. O médico abre e diz: ah, isso aqui é simples. Vou passar um remedinho de gases, que a senhora está com gases. Não, segura aí, segura aí, segura aí. Ela abriu a bolsa e falou: doutor, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Pois não, o que eu tenho é gases, muito gases. Ela disse: e o que é isso aqui? E arrancou o primeiro exame. Ele disse: sou eu que te pergunto o que é isso. Ela contou toda a história. Quando ele olhou o primeiro exame, ele disse: ó, isso aqui é um laboratório que talvez não presta e uma máquina talvez que não está boa. Aqui é gases, vai para a tua casa.
Prepare o glória. Se é gases, eu não sei. Mas entre o primeiro e o segundo, Deus diz: eu vou arrancar o doente e vou colocar um sadio, para tu saber que eu conheço o teu problema. Se Jesus não voltar em novembro agora, vão fazer 12 anos que Jesus me levou para Catanduva. Chegamos lá cheio de fé. Aluguei um salão, comprei 150 cadeiras brancas. Comecei bem, com 3 crentes. Comigo 4. Olha eu tirando o pastor. Eu, minha esposa, meu casal de filho. Um desafio gigante, irmãos. 147 cadeiras vazias. Começávamos o culto 7 da noite, 7h15 eu já tinha que pregar porque não tinha o que fazer. Irmã Sheila orava, a igreja pode se assentar. A igreja, minha esposa e meus filhos. Irmã Sheila estava com a oportunidade de cantar um hino. Ela chegava aqui e cantava 2 hinos da harpa. No segundo hino, colocava a igreja de pé. Eu fazia a leitura oficial, orava. A irmã Sheila vai cantar mais um hino. Acabou de cantar um hino, fazer o quê? Pregar. Que vontade de sumir daquele lugar. Mas eu viajando pelo Brasil e Deus prometendo na boca dos profetas, dizendo: aquele lugar vai ficar pequeno, porque o meu espírito está lá. Voltava que nem um leão. Mas quando eu chegava, que eu olhava a realidade, meu Deus, o que eu vim fazer aqui, Senhor? Fui pregar na igreja do pastor Emanuel Barbosa em São José dos Campos, pastor presidente do Belém naquela cidade. No final do culto, Deus tomou a boca de um profeta e falou assim: eu te escondi naquela cidade chamada Catanduva. Mas fiquei numa revolta santa, irmão. Cheguei em casa, a Sheila falou para mim: como é que foi o culto? Tremendo. Deus falou com você? Falou na calçada, eu estava dentro do carro para ir embora. Mas se eu soubesse que Deus ia falar, eu tinha acelerado o carro. Ela falou: por quê? Foi porque bateu um profeta no vidro e disse: desculpa, pastor, Deus mandou eu descer do ônibus e vim falar para o senhor que ele te escondeu naquela cidade chamada Catanduva. Deus abençoe. A paz do Senhor. Minha esposa falou para mim assim: nossa, que bênção. Eu falei: que bênção o quê, irmã? Deus quando esconde, ninguém acha. Nós está frito aqui, ninguém vai achar nós aqui. Morando em São Paulo, perto do aeroporto, viajando para cima e para baixo. O que nós vamos fazer aqui com 3 crentes? Os 3 é você e as crianças. A minha esposa, irmão, a mulher de obreiro, quando dá para ser mulher de obreiro, ela é mulher de obreiro. Ela, ó, deu. Ela falou: graças a Deus que foi Deus que escondeu, não foi homem. Receba. Pelo menos foi Deus que escondeu. Ele sabe onde a gente está. Na hora certa ele acha nós. Tem um pé de manga no quintal, pastor Reginaldo. Se Jesus levar o senhor lá, o senhor vai provar da manga. Estou agora num pé de manga no quintal, irmão. Olhei para o céu aquele dia, o céu limpo. Catanduva é muito quente, não tem nuvem. Estrelado. Morava na época num bairro mais escuro. Olhei as estrelas lumiando e eu vi uma luzinha vermelha piscando. Falei: meu Deus, um avião. Esse avião está alto demais. O aeroporto mais próximo aqui é São José do Rio Preto. Mas esse cara pode ser o piloto. Ele não pousa em Rio Preto nunca. Fechei a mangueira para tentar escutar o barulho do avião. Falei: eu vou ligar para um amigo meu. Estou com tempo. Ou vontade de falar. Só para os irmãos terem uma base. Eu levantava de manhã, irmãos. Eu ligava a TV para assistir o Bom Dia São Paulo. Só para ver o trânsito na marginal do Tietê. Eu estou falando de verdade. Que agonia. Que silêncio. O povo some. Um amigo meu me atendeu, piloto. Falei: Varão, eu estou aqui no meu quintal olhando para o céu. Ele falou: vai dormir, rapaz, é hora de dormir. Eu falei: não, eu preciso ouvir um negócio. Tem um avião passando aqui em cima, está tão alto que eu não escuto o barulho das turbinas. Ele está indo para onde? Ele falou: deixa eu ver aqui. Ele falou: aí tem 2 rotas de voo, pastor. Ou vai para o norte e nordeste do país, que pode ser, por isso que está muito alto. Ou vai para a América do Norte. Aí é rota de voo internacional para a América do Norte. Conversamos meia hora. Quantas horas conversamos? Desliguei o telefone. Aí eu estou mexendo no jardim lá, toca de novo o telefone. Quando eu olhei, é um missionário em São Paulo que dirige uma grande vigília em São Paulo. Eu atendi. Quando eu disse alô, ele falou: eita, varão, ouvi a tua voz, Deus me deu um recado para te entregar. Eu falei: pode entregar. E eu estava esperando Deus dizer: arruma as malas. Tá chegando a hora, tu vai sair daí, eu estou te tirando daí com mão forte. Falei: pode entregar. Ele falou: não, primeiro eu quero o convite. Depois eu te entrego o recado. Convite para pregar numa vigília. Está marcado. Está marcado. E o recado? O recado é que Deus manda te dizer que foi Ele mesmo que te falou que Ele te escondeu nesta cidade. Oh meu Deus, digo eu, irmã. Não deu nem para reclamar, que foi eu que forcei o profeta a entregar o recado. Mas Deus tomou a boca daquele homem e disse: mas para tu saber que eu te coloquei aí não para te matar.
mas para cuidar de ti e dos teus. Vestir tu esta aeronave que passasse por cima da tua cabeça há poucos minutos, eu vou te colocar dentro dela. Tu vai atravessar uma fronteira e tu chegará num país de um idioma que tu não entende, mas o meu espírito te leva naquela terra. Mas eu te digo, não pense que tu chega lá pela força do teu nome. É o meu espírito que te leva para lá. E para tu, seguro glória, e para tu saber que eu sou Deus e te coloco naquela nação, quando tu chegar lá, quem eu preparar para cuidar de ti vai dizer assim: eu sou o homem que Deus preparou para cuidar de ti aqui nestes dias. Deus abençoe, pastor. Desligou o telefone. Fui lá dentro contar o testemunho para Sheila. Sheila colocando as crianças para dormir. Morávamos em 2 cômodos. Dormíamos no chão, 5 anos dormindo no chão para as crianças dormirem na cama, por causa da alergia das crianças. Falei: Sheila, você não sabe para onde eu vou? Para os Estados Unidos. Ela falou: quem falou? Eu falei: mistério, irmã, mistério. Ela falou: você me leva? Se Deus permitir, eu te levo. Vou guardar a mangueira e já volto para contar o testemunho. Quando eu estou saindo no quintal, vibrou meu celular, eu olhei, um número estranho. A gente matuto, né, irmão? Matutão. Eu olhei e falei: deve ser alguma operadora querendo trocar o meu plano. Mas era tanta agonia e vontade de conversar com alguém que falei: hoje eu vou dar atenção para essas moças aqui. Quando eu atendi, irmão Guilherme, que eu disse: alô, a voz demorou uns 5 segundos para chegar. Aí do outro lado respondeu: alô, quem está falando? Não, demorou demais, desliguei. Estou enrolando a mangueira, tocou de novo, olhei o mesmo número. Alô, pastor Isaías de Oliveira. Sou eu, quem fala? Não desliga não, pastor. Aqui quem está falando é o pastor fulano, da América do Norte. Sou do estado da Flórida. Estou ligando para lhe fazer um convite. Seguro glória e prepara o melhor. Será que o senhor pode vir pregar no aniversário da igreja? E o senhor me conhece? Não conheço. Lhe assisto pela rede social. Mas eu liguei hoje numa igreja onde o senhor prega e me deram o teu contato. E fazem 1 hora que eu estou numa reunião com a liderança da igreja, decidindo como vai ser o culto. E na hora da pregação, falaram do teu nome, porque eu passei o teu nome para o diácono, e ele escutou, que passou para o presbitério, que escutou. E quando eu perguntei na mesa: quem é o pregador? Por que não põe aquele camarada que o senhor deu o vídeo para nós escutar? E eu estou ligando para saber se o senhor pode. O senhor pode? Estou dentro, irmão, pode deixar, eu estou dentro desse negócio aí. Melhor lugar que nós podemos estar é na fonte, aonde Deus nos colocou. Entrei dentro do avião e parti para a América. Quando eu cheguei lá no estado da Flórida, um aeroporto gigante, irmão, e a gente matutão. Porque se tu tá em Minas, tu fala uai. Se tu tá no sul, tu tá esbar. Eu tô aprendendo, irmão. Se tá no Nordeste, é oxe. Mas e na terra dos outros, irmão? Falei: quer saber de uma coisa? Catei minha malinha e fiquei bem no canto. Falei: se essa guardinha vacilar e eu achar que eu tô perdido, eu volto pra dentro aqui. Aí eu fiquei, aquele mar de gente. No meio da multidão, um senhor com uma plaquinha escrita assim, ó: pastor Isaías de Oliveira, embaixo, de Catanduva. Deus é terrível, irmão. Pastor Reginaldo, Deus não brinca de ser Deus, não. É como se Deus estivesse dizendo: você está aqui, mas você não é daqui não, você é de lá. Eu abanei a mão, ele olhou para mim, apontou, veio rompendo a multidão. Quando eu dei a mão para ele, eu falei: a paz do Senhor, irmão. Ele falou: eu sou o homem que Deus preparou. Eu dava um glória melhor do que esse que você deu, irmãos. Deus está dizendo: fica na fonte, porque aonde eu te coloquei eu vou fazer o milagre acontecer. Você crê no poder desta palavra? Temos uma cidade do lado de Catanduva, 16 quilômetros. Essa cidade hoje deve ter uns 8.000 habitantes no máximo. Essa cidade ela vive em torno das usinas de cana. 85% dos habitantes da cidade trabalham nas usinas. E o pouquinho que tem é comércio. E o outro pouquíssimo vai na cidade do lado, como Catanduva, por exemplo, para trabalhar. Quando você chega lá na igreja, irmãos, na época da safra, tu não vê ninguém na igreja. Você vai ver no culto só mulheres, com criança pequena e pessoas de idade. Por quê? Porque estão trabalhando. Eles viram turno. E os turnos são de horários terríveis. Acaba sendo até muitos em horário de culto. Temos 3 igrejas nossas na região que nós sofremos até mesmo com o púlpito, porque os irmãos trabalham em usina. E eu fui pregar, meu irmão, numa época que não estava no tempo da safra. Tinha gente pendurado na janela, de tanta gente que tinha na igreja. E os irmãos são assim: na época da safra eles somem da igreja. Há 2 meses atrás, Alessandro, eu fui na cidade de Guariba visitar uma igreja nossa. E o irmão do pastor recebeu a oportunidade para louvar. O pastor falou assim: fulano, vem aqui louvar a Deus. O irmão dele, irmão espiritual, irmão de sangue também.
Ele disse: irmãos, a paz do Senhor, eu vou ler um texto aqui. Aí ele leu o texto, falou 5 minutos do texto e nada de cantar. Ele disse: agora eu vou cantar 2 hinos, viu? E o meu irmão aqui não vai brigar comigo não, porque faz 3 meses que eu não venho no culto e eu quero tirar o atrasado aqui. Aí eu olhei para o irmão e falei: rapaz, 3 meses ele foi trabalhando na usina, pastor. Eu falei: então tá explicado, deixa ele cantar 2 hinos, deixa ele pregar. É assim que os irmãos enfrentam. Então quando os irmãos estão no tempo da safra, somem da igreja. Mas quando eles estão no período que a safra acaba, que muitos trabalham de contrato, e o contrato é cortado e ficam desempregados, meu irmão, eles querem tirar o atraso, até conseguirem arrumar alguma coisa. Chegam no pastor e falam: pastor, acabou o culto hoje, amanhã de manhã tem alguma coisa na igreja? Não, não tem na igreja nada de manhã, vamos fazer oração? Se vocês querem orar, cada um dirige a oração num dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Pastor, e à tarde? Tem o que de quinta-feira à tarde na igreja? Nada, vamos fazer uma tarde da bênção, uma reunião de oração? Pastor, e os cultos aqui? Os cultos aqui é de quarta, domingo, oração de segunda, é os dias oficiais da igreja. Pastor, de madrugada não tem nada, se a gente orar baixinho, fechar a janela, dá para nós fazer uma vigília na igreja? Eles querem tirar o atrasado, irmão. Só que tem uma coisa, na hora do culto, quem não canta nada acha que canta muito. Quem não prega nada se sente pregador. Porque é tanta glória. Sabe por que tem essa glória aqui, irmão? O pastor falou: faz 1 ano que vocês estão orando para que isso aconteça. Fica tão inflamado na oração que você nem fala nada, tu só aponta e diz mais ou menos assim: lá não tem, mas aqui. Então não é o pregador que prega, é porque vocês buscaram e Deus falou: eu vou dar mesmo. Então é mais ou menos isso. E eu fui pregar, Alessandro, num dia desse. Estou sentado na cadeira e olhando para a galeria. Bem na beira da grade tinha um adolescente de uns 13 anos de idade sentado. E com todo respeito, me dá licença aqui, ele sentado assim, bem na beira da grade, ficava assim, ó. Daqui a pouquinho do nada, ele levantava e soltava uma rajada de língua estranha. Mais 2, 3 minutos ele sentava e eu estou aqui olhando para ele, irmão. E tentando entender que mistério que ela aqui, não murmurando. Sou criado em circo de oração, filho de irmã de circo de oração, gosto do poder de Deus, só queria entender. Senhor, que mistério é esse? Tão novinho, tão magrinho, tão raquítico. E lá, e eu comecei a pregar, irmão. Estou pregando, daqui a pouquinho eu olhava para ele e sentava. E eu estou pregando, ele nem olhando para mim, cabeça baixa e sentava. E teve uma hora, irmão, que eu pregando, quando eu escutei as estaladas do sapato dele no chão, que eu olhei, eu pensei, falei: Deus, que mistério que é esse? Ele não está olhando para mim, não sei dizer se ele está prestando atenção, mas olhando ele não está. Que mistério, que poder é esse que ele está sentindo? Irmão, ele levantou, bradou em línguas estranhas, gesticulou e não sentou mais. E lá vem ele, porque se eu perguntei à vista, eu vou levar à vista. Segura aí. Ele desceu as escadas da igreja marchando e falando em línguas. Ele veio do fundo da igreja na reta do púlpito. A glória foi tão grande no menino que a igreja vinha de lá para cá junto com ele. Do jeito que ele veio marchando na igreja, a igreja veio junto. O som da igreja não é dos melhores. Eu não consegui falar, não venci o barulho da igreja. Aí de repente ele chegou bem no pé do púlpito. Ele não olhava para mim, a minha cabeça aqui na reta, ele olhava para cima da minha cabeça no teto. E ele marchando e falando em línguas e olhando sobre a minha cabeça. E eu estou aqui, irmãos, a igreja glorificando. Eu virei de lado com o microfone. Quando eu virei para a igreja, ele já não estava mais aqui. Ele tinha subido pelo púlpito aqui, ele já estava aqui. E quando eu dei de frente com ele, ele disse: homem, queres tu saber o que é isso? Isto é o meu poder na minha casa, que está aqui nessa noite, ó. É os escudos de ouro, ó. 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 E Deus na boca daquele menino disse assim, ó, preste atenção no que eu vou dizer, irmãos. Deus na boca daquele adolescente disse assim para mim: que em muitos lugares o meu poder não tem mais liberdade para atuar. Cantam para mim, leem a minha palavra, vão na minha casa, mas não conhecem o meu poder. Forte isso, né, irmão? Aí Deus disse assim na boca do menino: mas tu, meu servo, se considere um privilegiado por tu estás aqui.
não tem grandeza, não tem formosura, mas a minha graça aqui está. E segura aí, irmão, segura aí, prepare aí a garganta para soltar o glória, calma aí. E Deus disse assim na boca do menino: e para tu saber que tu foste um bem-aventurado em vir aqui nesta noite, pela tua entrada hoje aqui, o teu adversário havia aberto a tua sepultura e preparado um laço. E essa semana tu ia cair no laço e ele ia te jogar na sepultura. E tu não ia nem ver, porque tu ia tombar. E famílias iriam chorar. Mas porque tu entraste no lugar humilde, mas que tem o meu poder. Olha o meu anjo que vai adiante de ti, fecha a tua sepultura e te tira com mão forte. E Deus pegou aquele menino e disse assim: olha o meu anjo, ó, olha o meu anjo, ó, olha o meu anjo. E começou a rodar, 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 rodar. E a igreja foi tomada, irmão, não teve nem agradecimento. Devolvi o microfone, a glória tomou. O pastor olhou para os obreiros, fez assim, que o grande amor de Deus, e fechou. Escudo de ouro. Quem é espiritual, olhe pela fé. Isso foi num domingo. Que dia que eu disse? Domingo. Que dia que eu disse? Na quarta-feira eu saí de Catanduva e estou descendo para a capital. Quando eu estou na região de São Carlos, quem conhece a estrada sabe o que eu estou falando. Os pedágios são caros, mas a estrada é um tapete. Não tem buraco, não tem pedra, não tem nada no meio da estrada. E a estrada rodovia Washington Luiz é aquele tobogã, sobe, desce. Quando eu estou subindo um pedaço da estrada, para mim começar a descer, sentido capital, na outra ponta de lá, sentido interior, vem vindo um caminhão. E eu na ponta de cá e o caminhão na ponta de lá. Eu comecei a descer, interior capital, ele começou a descer, capital interior. E quando ele pegou a velocidade, eu distraído, dirigindo o meu carro, a roda do eixo traseiro do caminhão escapou. Pegou uma velocidade tão grande, meu irmão, começou a quicar no asfalto, passou pelo caminhão, atravessou o canteiro de grama e veio na minha reta na contramão. Eu confesso que eu perdi até o reflexo. Eu disse: Deus me socorre. E a roda quicando, vindo na reta da contramão. Eu olhei no retrovisor, não vinha ninguém, que eu tentei tirar para cá, mas quando eu pensei em tirar, ela quicou no asfalto. Não tinha buraco, não tinha pedra, não tinha obstáculo, mas tinha escudo de ouro, tinha escudo de ouro, tinha escudo de ouro, tinha escudo de ouro, tinha escudo de ouro. O pneu bateu no asfalto, deu uma quebrada, estourou a cerca e entrou no acostamento. Eu encostei o meu carro, minha perna trêmula. Eu falei: meu Deus, se esse pneu bate no meu para-brisa, ia me afundar nesse banco. E quando eu olhei do outro lado da pista, o caminhoneiro encostado na outra mão abanou para mim, no sentido de todo, eu abanei também. Aí eu coloquei a minha cabeça no teto do carro, disse: Deus, muito obrigado pelo livramento. Quando eu disse: Deus, muito obrigado pelo livramento, na hora eu vi um menininho na minha frente dizendo: olha o meu anjo que vai adiante de ti. Escudo de ouro, escudo de ouro, escudo de ouro, escudo de ouro, escudo de ouro. Quem é do glória, caminha para dentro da glória. Quem é do mistério, vem para o mistério. Seja renovado hoje aí aonde você está. Receba livramento da parte de Deus. Lá em Sabá não tem, mas aqui glória, glória. Recalabaixo, suranda lá na mar, raca pa 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 ta. Tem livramento de Deus para alguém aqui. Tem livramento de Deus na saúde de alguém hoje aqui. Eu vou queimar esse nódulo e eu vou mostrar que sou Deus. Tu não vai fazer parte da estatística não, minha irmã. Assim diz Deus para alguém aqui hoje.
uma célula doente do corpo de alguém hoje aqui. O resultado seria de lágrima. Mas Deus está dizendo, porque tem escudo de ouro na casa, eu corto o mal pela raiz. Receba. Eita Jesus. Eita. Tumor, eu te repreendo agora. Tumor, eu te repreendo agora, debaixo da autoridade desta palavra, em concordância com este povo, eu te repreendo agora. Receba o milagre aí, irmã, agora. O carnal fica na carne, mas quem é espiritual, deixa Deus trabalhar. Milagre, eu repreendo a quimioterapia, eu repreendo a radioterapia, eu repreendo a cirurgia, eu repreendo agora. Receba milagre da parte de Deus. Trabalha, Jesus. Trabalha, Jesus. Não vai ter velório, não, não. Eita, Jesus. Escudo de ouro na casa. Escudo de ouro na casa. É escudo de ouro na casa. Seja batizado agora. Seja batizado agora. Seja batizado agora. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Renova Jesus. Renova Jesus. Agora. 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 Agora, agora, se coloque de pé nessa graça. Coloque a mão no ombro do irmão e da irmã. Passe do que você tem para ele agora. Cura, Jesus. Renova, Jesus. A razão da nossa esperança é Ele mesmo. Agora, Jesus.